Você já se sentiu pequeno diante de desafios gigantes? Como se sua vida fosse limitada ao mesmo cenário, às mesmas redes vazias. Essa era a realidade de Pedro, um simples pescador de Cafarnaum. Mas em um encontro inesperado, ele foi transformado de homem comum a um dos maiores pilares da fé. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada de Pedro e descobrir como ele saiu da incerteza para se tornar a rocha sobre a qual a fé foi edificada. Prepare-se para se inspirar, porque, assim como Pedro, você também pode encontrar um propósito maior e uma força que transforma o ordinário em algo extraordinário. Simão era um homem simples, como tantos outros da região da Galileia. Ele vivia em Cafarnaum, uma pequena vila de pescadores às margens do Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré. Era um local movimentado, com barcos chegando e saindo, crianças correndo pela areia e o cheiro característico de peixe fresco que impregnava o ar. Esse era o mundo de Simão. Todos os dias começavam cedo. Antes mesmo do sol nascer, ele e seu irmão André já estavam no barco, remando em direção às águas profundas. O trabalho era exaustivo. Lançavam as redes de pesca e esperavam, pacientemente, o momento certo para puxá-las de volta. Às vezes, o esforço valia a pena, e as redes vinham cheias de peixes prateados que brilhavam sob o sol nascente. Mas havia dias em que o lago parecia estar vazio, e eles voltavam para casa com pouco ou nada. Simão não era apenas um pescador, ele era também um homem de família. Ele tinha uma sogra, e como todo genro dedicado, fazia o possível para sustentar sua casa. A vida era dura, mas ele a enfrentava com determinação, pois sabia que a sobrevivência dependia de seu trabalho e de sua habilidade nas águas do lago. Cafarnaum era mais do que um ponto de pesca. Era uma cidade onde pessoas de diferentes lugares se reuniam para vender seus produtos, contar histórias e trocar notícias. Simão provavelmente ouvia rumores sobre um profeta chamado Jesus, que estava ganhando fama na região. Mas, como muitos homens ocupados com a dureza do dia a dia, ele talvez não tivesse dado muita atenção a essas histórias no início. O que Simão não sabia é que sua vida comum, marcada por redes, barcos e o vento que soprava do lago, estava prestes a mudar de maneira extraordinária. O pescador de Cafarnaum, com mãos calejadas pelo trabalho, estava a um encontro de distância de um chamado que o transformaria para sempre. Ele não sabia que sua humilde rotina seria o ponto de partida para uma jornada que o levaria muito além do horizonte que ele conhecia. Mas naquele momento, ele era apenas Simão, o pescador, enfrentando mais um dia de trabalho em Cafarnaum, sem imaginar que o maior de todos os pescadores estava prestes a entrar em sua vida. Tudo começou num dia aparentemente comum. Simão estava em sua rotina habitual, lidando com redes de pesca e conversando com os outros pescadores de Cafarnaum. Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar radicalmente. Seu irmão, André, que havia passado um tempo ouvindo João Batista pregar, chegou até ele com uma notícia empolgante. André parecia quase fora de si de tanta emoção e disse: "Simão, encontramos o Messias." Simão parou por um momento. A palavra Messias tinha um peso enorme para ele e para qualquer judeu. Era a promessa de libertação, o ungido de Deus que viria para trazer a salvação ao povo de Israel. Mas mesmo com essa importância, Simão provavelmente olhou para o irmão com ceticismo. Quem era esse homem que André afirmava ser tão especial? Sem saber ao certo o que esperar, Simão decidiu acompanhar André para conhecer esse tal Jesus. Quando finalmente o viu, algo intrigante aconteceu. Jesus, um homem simples mas com uma presença que parecia iluminar qualquer ambiente, olhou diretamente para ele. Não foi um olhar casual, foi como se Jesus o enxergasse completamente, como se soubesse tudo sobre Simão, seus medos, suas falhas, suas esperanças. E então, sem que Simão dissesse uma palavra, Jesus falou algo que ele jamais esqueceria: "Tu és Simão, filho de Jonas. Mas serás chamado Cefas", que significa Pedro, ou a pedra. Foi uma declaração ousada, vinda de um homem que ele acabará de conhecer. Mas aquelas palavras tinham peso,
como se carregassem um significado profundo que Simão ainda não entendia. Imagine o que passou pela cabeça de Simão naquele momento. Ele era apenas um pescador, um homem comum, vivendo uma vida de trabalho duro. E agora, diante dele, estava alguém que dizia que ele seria uma pedra, um alicerce. Mas o que isso significava? Por que alguém como ele seria chamado para algo tão grande? Embora talvez confuso, Simão não recusou a ideia. Havia algo em Jesus que o atraía, algo que ele não podia ignorar. Era como se cada palavra de Jesus carregasse autoridade e ao mesmo tempo transmitisse amor e propósito. Naquele primeiro encontro, Simão ainda não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas algo dentro dele dizia que sua vida nunca mais seria a mesma. Esse foi o início de uma jornada que transformaria Simão em Pedro, o homem que seria um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, ele havia conhecido alguém que olhou para além de sua aparência simples e viu o potencial de um líder, um homem chamado para algo muito maior do que redes e barcos. Era mais uma manhã no mar da Galileia. O sol já começava a despontar no horizonte, espalhando tons de dourado sobre as águas calmas, mas o coração de Simão estava pesado. Ele e seus companheiros haviam passado a noite inteira pescando, lançando e recolhendo as redes sem descanso, mas os resultados eram desanimadores, de nenhum peixe. Para um pescador, isso não significava apenas frustração, mas também a preocupação com a falta de sustento para a família. Simão e André estavam lavando as redes na beira do lago, cansados e cobertos de suor. O silêncio entre eles era quebrado apenas pelo som das ondas e pelo murmúrio de outros pescadores. Foi então que eles perceberam um pequeno grupo se aproximando. No meio deles estava Jesus, o homem que Simão havia conhecido pouco tempo atrás, mas que já o deixará intrigado. Jesus caminhou em direção aos barcos e subiu no de Simão. Pediu que ele afastasse o barco um pouco da margem. Mesmo cansado, Simão não recusou. Algo em Jesus o fazia querer obedecer, ainda que ele não compreendesse totalmente o motivo. Enquanto o barco balançava suavemente sobre as águas, Jesus começou a ensinar a multidão que se reunia na margem. Suas palavras eram diferentes de tudo que Simão já ouvirá, cheias de sabedoria, mas também de uma simplicidade que tocava o coração das pessoas. Quando terminou de ensinar, Jesus virou-se para Simão e disse algo inesperado: avance para águas mais profundas e lance as redes para pescar. Simão, ainda fatigado, não conseguiu conter um suspiro. Ele respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, já que tu dizes, vou lançar as redes. Era uma mistura de cansaço e respeito. Talvez Simão quisesse provar que não havia mais o que fazer, mas ao mesmo tempo, havia algo em Jesus que o impedia de negar o pedido. E assim ele fez. Remou para as águas mais profundas, com André ao seu lado, e lançou as redes mais uma vez. No início, parecia ser apenas mais um movimento rotineiro. Mas, de repente, as redes começaram a se agitar de forma impressionante. Eram tantos peixes que as cordas pareciam que iam se romper. Simão e André gritaram para os outros pescadores virem ajudá-los. Tiago e João, que estavam em outro barco, vieram correndo. A cena era incrível. Os dois barcos ficaram tão cheios de peixes que começaram a afundar. Era uma pesca como Simão jamais tinha visto em toda a sua vida. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas, mais do que os peixes, o que realmente o impactou foi a presença de Jesus. Simão caiu de joelhos diante dele, tomado por uma sensação profunda de indignidade, e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus, no entanto, não se afastou. Ele olhou para Simão com ternura e disse palavras que ecoariam para sempre: não temas. De agora em diante, você será pescador de homens. Aquele momento mudou tudo. Simão percebeu que o chamado de Jesus era muito maior do que ele imaginava. Ele não estava apenas pedindo que ele lançasse redes, estava pedindo que ele lançasse sua própria vida em um propósito muito maior. Simão deixou o barco, as redes e até mesmo a pesca, algo que ele conhecia desde criança, para seguir Jesus.
Ele, André, Tiago e João largaram tudo e se tornaram os primeiros discípulos daquele que mudaria a história para sempre. O pescador que havia começado o dia desanimado, sem peixes e sem esperança, agora estava diante de um chamado que transformaria a sua vida e o levaria a navegar por mares que ele nunca poderia imaginar. A partir do momento em que decidiu seguir Jesus, Simão Pedro começou a vivenciar acontecimentos que desafiaram tudo o que ele conhecia sobre a vida, o mundo e até mesmo sobre Deus. Pedro não era mais apenas um pescador, ele agora acompanhava de perto o homem que fazia coisas que pareciam impossíveis. Cada dia ao lado de Jesus era uma lição, um desafio e, muitas vezes, um momento de assombro diante do sobrenatural. Um dos primeiros milagres que Pedro testemunhou aconteceu bem perto de sua casa. Sua sogra estava muito doente, de cama, com febre alta. Naquela época, uma febre podia ser algo grave, até mesmo fatal. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, ele se aproximou da mulher, segurou sua mão e a febre simplesmente desapareceu. Ela se levantou imediatamente e começou a servi-los, como se nunca tivesse estado doente. Pedro viu isso com os próprios olhos. Era impossível negar, e Jesus tinha autoridade até sobre as doenças. Mas isso era apenas o começo. Pedro caminhava ao lado de Jesus pelas cidades e vilarejos, e onde quer que fossem, multidões os seguiam. Ele viu leprosos sendo curados com apenas um toque, homens cegos recuperando a visão e pessoas que não podiam andar levantando-se e carregando suas próprias maçãs. Cada milagre parecia uma mensagem, e Jesus não apenas via as necessidades físicas das pessoas, mas também seus corações, suas dores mais profundas. Entre esses milagres, havia momentos que ficaram gravados para sempre na memória de Pedro. Uma das cenas mais impressionantes aconteceu em uma colina, quando uma multidão faminta de milhares de pessoas os seguiu. Pedro estava preocupado. Não havia comida suficiente para tanta gente, apenas 5 pães e 2 peixes, trazidos por um menino. Mas Jesus, calmamente, tomou os alimentos, deu graças e começou a distribuí-los. Pedro viu, com os próprios olhos, o pão e os peixes se multiplicando enquanto passavam de mão em mão. Quando todos terminaram de comer, ainda sobraram 12 cestos cheios. Outro momento extraordinário foi quando um grupo de amigos trouxe um homem paralítico até Jesus. A casa onde estavam estava tão lotada que eles não conseguiam entrar. Determinados a encontrar uma solução, os amigos abriram um buraco no teto e baixaram o homem em sua maca bem diante de Jesus. Pedro ficou intrigado ao ouvir as primeiras palavras do Mestre: "Seus pecados estão perdoados." Os líderes religiosos ficaram indignados, só Deus podia perdoar pecados. Mas Jesus, para mostrar que tinha autoridade sobre o físico e o espiritual, ordenou ao homem que se levantasse. E ele se levantou, andando com as próprias pernas pela primeira vez em anos. Pedro, mais do que qualquer outro, estava sempre perto de Jesus, observando cada milagre, aprendendo a cada passo. Não era apenas o que Jesus fazia, mas como ele fazia, com compaixão, paciência e um amor que parecia incompreensível. Isso marcava profundamente Pedro. Mas talvez o maior milagre que Pedro testemunhou fosse o poder de Jesus sobre a própria morte. Em Betânia, um homem chamado Lázaro, amigo de Jesus, havia morrido. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Pedro viu Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, chorando inconsoláveis, e ficou impressionado ao ver Jesus também chorar, mesmo sabendo o que faria em seguida. Então, diante de todos, Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, e o homem que antes estava morto saiu, vivo. Cada um desses milagres moldava Pedro. Ele não era apenas um espectador, mas um participante de algo muito maior do que ele podia compreender. Mais do que maravilhas físicas, os milagres de Jesus apontavam para algo mais profundo, a revelação de quem ele realmente era. Para Pedro, cada ato sobrenatural era um passo mais próximo de entender que Jesus não era apenas um mestre ou um profeta, ele era o próprio Filho de Deus. Essas experiências não só alimentavam sua fé, mas também o preparavam para a grande missão que estava por vir.
Pedro ainda não entendia completamente o papel que teria no futuro, mas ele sabia de uma coisa: estava caminhando ao lado de alguém que tinha o poder de transformar vidas e o mundo. Chegamos ao final da parte 1 da história de Simão Pedro. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.